do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Amém. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Amém. Então, nós vamos falar sobre esse tema, né? Vivendo a fé dos patriarcas, que foi aqui descrito em Hebreus capítulo 11, né? Mas falar de fé em um mundo secularizado nos dias modernos, né? Nos faz refletir sobre a indagação de Jesus descrito em suas parábolas de Lucas 18, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A humanidade está cada dia perdendo a fé em Deus e confiando em si mesmo e no secularismo. Esta é a realidade que tem vivido o nosso mundo, que tem vivido o mundo pós-modernos, né? E devemos compreender que a falta de fé e incredulidade enxerga obstáculos, mas a fé genuína enxerga oportunidades. Foi esta fé que viveram todos os heróis que estão descritos ali na galeria da fé. Eles viram a oportunidade, viveram uma fé genuína, enxergaram oportunidades de ser diferentes e de fazer a diferença em sua geração. E eles, por isso, tiveram seus nomes escritos aqui na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. A fé é a ponte entre a promessa e o cumprimento da promessa. Sem fé não há cumprimento de promessa e crescimento espiritual. E, como falei, esta fé foi tão espetacular, foi tão especial, foi tão importante na vida destes heróis, de que se eles não tivessem vivido, não tivessem tido experiência com esta fé, não tivessem compartilhado desta fé, os seus nomes não teriam sido aqui descritos como exemplo a cada um de nós. E nós vemos aqui a descrição de Hebreus no capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora, o bom paralelo que nós precisamos extrair aqui agora é, eles deram testemunho, tiveram seus nomes imortalizados aqui na galeria da fé, e o grande paralelo é, e nós, que exemplo nós temos extraído, temos tirado para a nossa vida cotidiana hoje? Qual o testemunho que nós temos extraído? Mas devemos compreender que antes de os seus nomes estarem aqui, na galeria dos heróis, eu quero destacar principalmente o nosso pai da fé, Abraão. Devemos compreender que eles passaram alguns momentos de dificuldades e começaram a ter a sua fé testada, a sua fé provada e a vivência dessa fé no início do seu chamado. No livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 5, relata o exercício da fé de Abraão no início do seu chamado. Leiamos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e partiu. Queridos, nós vemos aqui nestes 5 versículos o chamado de Abraão, quando Deus o chamou, lhe fez uma promessa, lhe dirigindo palavras profundas: olhe, de ti farei uma grande nação. Você será bendito. Mas devemos compreender aqui que Deus fez um chamado a Abraão e não designou para onde ele iria. Olha, sai do meio da tua terra, da casa do teu pai,
e eu te enviarei para uma terra onde lhe será mostrado, lhe será designado. E Abraão creu nessa promessa. Ele saiu sem destino. Digamos que ele colocou ali os seus pertences na sua bolsa e saiu sem destino. Deus mostrará para onde eu irei. E ele buscou ali a sua esposa, levou consigo também o seu sobrinho, né? Interessante que a palavra do Senhor comenta que aos 75 anos ele já estava chegando na meia-idade para a idade. E talvez muitos de nós hoje hesitaríamos em receber o chamado de Abraão para provar a nossa fé, para receber a promessa de Deus e para sermos ali o quê? Pai de uma grande nação, para prover ali uma, uma geração que dele sairia. Passou momentos ruins e momentos difíceis, Abraão. Praticamente, antes de receber a promessa, 25 anos se passaram e ali Sara começou a perder a fé. Os embrólios da prosperidade ali começou a trazer uma dificuldade para ela, onde ela tomou uma decisão: olha, eu não tenho filhos. Como seremos prósperos? Como seremos pai de uma grande nação? Como seremos pai de uma grande nação se eu não tenho um filho até essa data? Podemos observar na palavra de Deus que Sara quis dar um jeitinho ali, né? Olha, coabita com a minha serva, tem a minha serva por esposa, e ali nasceu Ismael. Nós não sabemos que era o propósito de Deus, não era o plano de Deus, o nascimento de Ismael, com o ajeitado de Sara, para que pudesse ali trazer uma descendência. Os embrólios ali de Sara com Ismael foi algo que desagradou a Deus. E chegou o momento que Deus precisou, mais uma vez, provar ali a fé de Abraão e de Sara. Olhe, permita que esta mulher com este filho saia do meio do arraial. Isso foi muito difícil para Abraão e para Sara, mas eles, mais uma vez, obedeceram a Deus. Reconhecendo o seu erro, eles obedeceram a Deus, tiveram fé de que Deus poderia prover o que fosse melhor. E, por sua fé, mais uma vez, Deus os prosperou. Foi sempre a fé daquele casal, a fé de Abraão, a fé de Sara, foi alvo das promessas de Deus. Uma das promessas foi o cumprimento do seu filho Isaque, depois de 25 anos, conforme descreve a palavra de Deus no capítulo 15 de Gênesis. E nós vemos que naquele cumprimento, a partir do capítulo 18, do versículo 10, relata a visita de 3 anjos à casa de Abraão, trazendo ali a confirmação daquela promessa. E quando contou-lhe a promessa, olha, daqui a 1 ano, a tua mulher irá ninar um filho. Nós voltaremos para contemplar o cumprimento desta promessa, desta posteridade na vida de vocês. E a princípio, Sara estava ouvindo, podemos dizer, em um dos cômodos da casa, né? E ela deu risadas da mensagem do anjo quando estava sendo ali transmitida a Abraão. Como nós já estamos idosos, Sara já com 90 anos, Abraão com 100 anos, eu já não tenho mais o vigor da mocidade. Como poderei eu agora ter prazer para dar luz a um filho? Como? Isso foi as indagações de Sara. Eu já estou na menopausa, eu vivo um processo de esterilidade, eu não procrio. E a grande pergunta do anjo para Sara, a grande resposta foi: há alguma coisa difícil para o Senhor? Alguma dificuldade para Deus que ele não pode cumprir na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos? E esta mensagem foi um grande impacto na vida de Sara, né? Queridos, a falta de fé não apenas impede as bênçãos, ela também atrai sérias consequências espirituais. A falta de fé e a incredulidade contamina a alma
mas a fé genuína edifica e fortalece a alma. Depois da repreensão do anjo ali a Sara, ela teve ali algo impactante na sua vida. Sara teve fé e ela, a partir daquele momento, creu que Deus poderia fazer um grande milagre na vida daquela família, na vida daquele casal, trazendo-lhes a posteridade. No ano seguinte, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara e Abraão, dando-lhe o filho da promessa, dando-lhe Isaque. E nós vemos ali no capítulo de Hebreus, capítulo 11, versículo 11, a manifestação da grande promessa de Deus. Pela fé, também a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder para ser mãe, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Queridos, aqui nós vemos a descrição do grande propósito de Deus na vida de Sara, assim como é hoje na vida de cada um dos seus filhos, que com fé espera pela promessa e pela bênção de Deus. Sara alcançou uma fé que lhe capacitou gerar um filho na menopausa, além da idade, né? Ela já estava com 90 anos e ainda vivendo um período, um ato de esterilidade, ela era infértil. Mas nós precisamos compreender que para Deus não há nada impossível. As impossibilidades do homem é a possibilidade de Deus. Sara teve fé e certeza de que poderia gerar esse filho. Ela ficou convicta de que Deus, o Deus de Abraão, tinha poder para realizar este milagre na vida daquela família. E eles viveram essa fé e foram agraciados com o filho da promessa e foram ali desfrutar desta bênção e desta felicidade provinda por Deus daquela família. Irmãos, precisamos compreender que a fé não nega a realidade, mas submete ao poder de Deus. E foi isto que esta família mais uma vez viveu. Abraão estava feliz com o filho da promessa, Sara também, mas Deus mais uma vez prova Abraão com seu filho Isaque, com o filho da promessa. Foi essa fé e submissão que Abraão submeteu a Deus quando lhe foi pedido um sacrifício de Deus através do seu filho Isaque. Hebreus capítulo 11, versículos 17, nos impacta mais uma vez com o pedido de Deus para Abraão, para provar a sua fé, e que fosse hoje testemunho também para cada um de nós. Por isso ele está hoje com seu nome imortalizado ali na galeria dos heróis da fé. Versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu único filho, o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Queridos, Abraão amarrou seu filho e colocou sobre um altar para imolá-lo. Ele saiu, quando ouviu o chamado de Deus, ele saiu, preparou ali o seu jumento, carregou tudo direitinho, chamou Isaque, contou que ia para uma viagem e ele foi. E no determinado momento chegou ali, ele viu tudo direitinho, subiu ali a montanha, né? E Isaque lhe fez uma pergunta: pai, aqui está todos os preparativos. Aonde está o cordeiro para o sacrifício? E a fé de Isaque simplesmente respondeu a fé de Abraão simplesmente respondeu para o seu filho Isaque: meu filho, Deus proverá o cordeiro para este sacrifício. Abraão sabia que Isaque seria o cordeiro para aquele sacrifício, mas ele lhe respondeu: meu filho, Deus proverá o cordeiro para este sacrifício. Isaque, também um filho obediente e temente a Deus, confiou na promessa de Deus e nas palavras de seu pai. E naquele momento, Abraão amarrou seu filho e colocou sobre o altar para imolá-lo, para exercer a sua fé, para exercer o sacrifício que Deus havia pedido.
A fé e a certeza de que ele tinha era de que Deus não o deixaria sem o filho. E isso lhe deu convicção, isso lhe aguçou a fé de que Deus iria prover uma solução. Então Deus providenciou um cordeiro para ser o substituto do seu filho Isaque. No momento quando ele estava ali com seu filho amarrado, estava ali sobre o altar, o seu cutelo levantado para exercer a sua fé e o pedido de Deus. Naquele momento, Deus se manifesta a Abraão. Abraão, não faça tal coisa. Agora seis que tem fé e que me honras através do sacrifício do teu filho. Abraão viu Jesus neste cordeiro que ali foi provido, que substituiu o seu filho Isaque naquele sacrifício. Queridos irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos também de provas de fé, onde a nossa fé é testada, onde a nossa intimidade com Deus também é provada. E qual lição precisamos extrair desta reflexão que outrora estamos recebendo de Deus neste momento? O capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que é recompensador. A vida daqueles que buscam a Deus e têm fé se torna vitoriosa, se torna uma vida de sucesso. E nós, quando dizemos isto aqui, quando a palavra de Deus descreve, não apresenta que a vida dos que vivem em comunhão com Deus será só de vitórias, só de conquistas, não. Eles passam também por momentos turbulentos na vida, por momentos de tempestades, por momentos até mesmo de achar, será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus não está vendo a minha luta? Será que Ele não está vendo esta prova? Queremos muitas vezes questionar a Deus diante dessa situação. Só podemos agradar-lhe se tivermos fé nele, em Deus. Que quando nos aproximamos dele, tenhamos a fé e a convicção de sua existência, de que tudo acontecerá no tempo dele e não no nosso desejo, no nosso querer. Tenhamos a fé e a certeza de que receberemos o seu galardão. Pela fé, pela nossa fé e testemunho, devemos levar outros a receber também este galardão, porque era através do exercício da nossa fé, pela nossa experiência e testemunho de fé, nós alcançamos a recompensa, como também levamos outros também a ter essa conexão com Deus, a ter essa recompensa também, a ter essa intimidade com Deus. E o apóstolo Paulo nos declara, nos exorta com uma mensagem impactante através do nosso testemunho. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Primeiro dos judeus e também do grego, dos gentios, dos estrangeiros, aqueles que estão ao nosso redor, que através do exercício da nossa fé, através do nosso testemunho, podem ser impactados. Porque nele, no evangelho, se descobre que a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 e 17. Queridos irmãos, devemos com fé entregar todos os nossos cuidados e planos, os nossos anseios aos cuidados de Deus. E Ele suprirá cada um dos seus filhos. Ele chegará no tempo oportuno e trará a recompensa para cada um dos seus filhos. Qual lição precisamos extrair desta reflexão que estamos tendo nesta manhã, queridos irmãos? Abraão foi chamado para ir para uma região, para um lugar que não tinha ainda um destino. Ele foi chamado para ir a um lugar onde Deus mostraria que ele deveria estar. E ele ouviu o chamado de Deus e saiu com a sua esposa e seu sobrinho. Nós que estamos também em um grande chamado,
Cada um de nós estamos a ser chamado para ir para uma região aonde já temos o desígnio para onde iremos. Não estamos recebendo um chamado como recebeu Abraão. Nós não sabemos ainda, mas muito em breve saberemos o chamado que cada um de nós receberemos. Estamos em um período de reorganização e de mudanças. Não sabemos ainda onde será o nosso chamado e somos levados a ficar ansiosos, perplexos, ficamos inquietos, perdemos muitas vezes o sono diante de tal situação, mas devemos exercer a fé e o chamado que Abraão exerceu. Devemos confiar em Deus e ter a mesma fé e esperança que ele exerceu, que Deus iria cumpri-lo, que Deus iria honrá-lo e que ele faria realmente pai de uma grande nação. Queridos, a oração e a fé farão o que nenhum poder na terra conseguirá realizar. Declara a Pena Inspirada em Meditação Matinal, 1995, página 47. Acredite na resposta divina. Devemos acreditar, devemos ter fé, confiança, convicção de que o Deus que fez a promessa a Abraão e todos da galeria do herói da fé, é o mesmo Deus que tem feito a promessa a cada um de nós. Eu estarei contigo, não desampararei. Acredite na resposta divina e aceite-a como Deus dá e não como você gostaria de recebê-la, não como você cria expectativa de tê-la, mas sim como Deus a promete e há de prover para cada um de nós. E se tivermos fé, tivermos convicção, nós iremos recebê-la. Que Deus nos ajude para que tenhamos uma vida de fé e oração, assim como o nosso querido pai Abraão. E nós tenhamos uma vida, uma experiência, que possamos contar testemunhos e possamos também impactar aqueles que estão do nosso lado a cada dia. Que Deus nos dê a sua graça e nos ajude e traga o consolo aos nossos corações e permitamos que, na nossa jornada, sejamos esse homem e essa mulher de fé e que Deus possa nos usar no seu serviço, na sua obra, aonde quer que Ele nos dirigir, aonde quer que Ele nos encaminhar. Amém. 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 Amém.